Eu preciso saber que se eu não desenvolver a minha comunicação, eu vou perder grandes oportunidades na minha vida. Total. Oportunidade de promoção, oportunidade de crescimento de carreira, oportunidade de relacionamento, Verdade. porque a comunicação, ela não é só profissional. Sim. Dentro da família, dentro dos amigos, se eu não me comunicar bem, eu vou virar uma pessoa isolada. Uhum. Eu preciso ter essa consciência. É para o meu benefício, não é para o benefício dos outros. Uhum. Eu preciso saber falar o que eu faço em 15 segundos, Boa. em 30 segundos, Boa. em 1 minuto e meio e em 3 minutos. Eu preciso preparar isso. Boa. Eu tenho só 15 segundos para falar de mim. Muito pouco. 15 segundos. E 30 segundos, 1 minuto e meio. Quando eu tenho um coffee break pequeno num evento que eu vou encostar numa pessoa. Como que eu posso fazer? Tudo bem, você está aqui. O que você faz? Primeiro eu vou perguntar para a pessoa o que ela faz. Tá. Aí você vai explicar o que você faz, você vai falar, nossa, que interessante. Sabe, outro dia eu estava dando um treinamento para uma pessoa da mesma área que você. Quando eu identifico o que eu tenho de bom na minha comunicação e eu trabalho nesses pontos para ganhar excelência, eu dependo mais do meu julgamento e menos do externo. Aí eu vou dar uma entrevista na CBN e vou falar, olha, eu sei que eu sou muito bom em argumentação. Eu já vou com esse ponto positivo me dando confiança. Eu dependo menos de pensar, será que os ouvintes vão gostar, não vão gostar? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E hoje eu vou receber uma mulher aqui que é especialista quando o tema é comunicação, oratória e também superação. Vamos lá para o meu roteiro, eu vou ler um pouquinho mais sobre a história dela. Ela é filha do Reinaldo e da Roselis. Ela é irmã do Roberto, da Rebeca e do Reinaldo. Ela é casada com o Ricardo. Ela é mestre em comunicação e consumo, master em tecnologia educacional, pós-graduada em marketing, com especializações em planejamento estratégico nos Estados Unidos e em retórica e persuasão, só pela Harvard X, também lá nos Estados Unidos. Ela é autora de 11 obras, ela vai falar um pouquinho mais desses livros aqui, para a gente já aproveitar, fazer propaganda também, incluindo publicações internacionais e best-sellers na área da comunicação. Como professora universitária, ela atuou por mais de 20 anos em instituições como USP, FAAP, FECAP, AMB Morumbi e outras. Hoje ela está como diretora do curso de expressão verbal Reinaldo Polito. Mas o que ela reforça nas informações que a gente conversou como roteiro, e é o que mais me chamou a atenção, é que o destaque da vida dela é ser neta da dona Lúcia. Seja muito bem-vinda, minha querida Raquel Polito. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. E quando eu li e ouvi do teu pai também a questão da dona Lúcia, é a mãe dele, a dona Lúcia? É a mãe dele. Legal. Ela tem 97 anos. Ela é uma pessoa extremamente lúcida, mas não é só lúcida de memória, é uma pessoa lúcida. É uma pessoa que não briga com ninguém. É uma pessoa divertida. É uma pessoa que lê o jornal todos os dias de papel, inteirinho, sem óculos, que liga para todos os netos toda semana para saber como todos estão, sem se preocupar se eles se preocuparam com ela ou não, não tem mágoas no coração. Pergunta se você está ocupado antes, se você pode falar. Gosta de bater um papinho no telefone, ama futebol, ama um bom vinho, gosta de uma cachaçinha. Eu só quero envelhecer se for para ser como ela, senão eu não quero. Que legal. Eu também tenho uma avó, eu costumo dizer que eu sou filho de vó, né? A expressão.
E eu cresci também dos meus 6 a 7 anos na casa dos meus avós maternos. E eu tenho uma avó que está com 87 hoje, Dona Lia. Amo a senhora também, aprendi muito. Então, quando eu li ali sobre a Dona Lúcia, eu falei, pô, eu preciso começar desse jeito, preciso entender, né, toda essa participação dela na tua vida. E qual foi teu maior aprendizado com ela, assim? Eu cresci criada por ela. Tá. Meus pais são maravilhosos, mas ela sempre morou com os netos. Legal. E eu lembro de uma pessoa carinhosa todos os dias. Eu não sei te dizer até que idade ela me vestia dormindo, para eu dormir mais um pouquinho antes de ir para a escola. Eu mamei mamadeira até uns 10 anos de idade, porque ela enfiava o leite na minha boca e ela não estava preocupada se eu estava velha ou não. E isso não fez a menor diferença na minha vida. Ai, porque a mamadeira até velha. Então, só carinho. Essa foi a maior lição que eu tirei da vida com ela. E ela não teve uma vida fácil. Então, é uma pessoa que envelheceu feliz, mesmo tendo passado por vários problemas na vida. E eu falo que se eu puder falar dela em todas as entrevistas que eu dou, eu vou falar, porque ela é minha maior fã. Ela assiste tudo, ela me liga, ela fala, você estava linda, você falou da vovó, eu adorei. É uma pessoa que ama assistir, ela ama também assistir todas as entrevistas do meu pai, ela faz todos os elogios, ele escreve muito, ele deve ter falado para você. Sim. Ele escreve aí em média 7 artigos por semana e ele escreve de madrugada, ela fica com ele. Até ele terminar de escrever o artigo, ela pede para ele ler o artigo, ela faz as críticas e depois ela vai para a cama. Então, é uma pessoa gostosa de conviver. Todo mundo que conhece pergunta se pode adotá-la como avó e se pode chamar de vó Lúcia. Então, vó Lúcia, beijo. Se você me permitir, vamos dedicar esse episódio a ela e a Dona Lia, minha avó também. Dona Lia, um beijo também. Esse episódio vai ser dedicado às avós que nos criaram, que são exemplos, e a todas as avós do Brasil, do mundo. O que você acha? Pode ser? Maravilhoso. Então, acho que nós temos que valorizar mais a família. Total. E os avós fazem parte disso. Com certeza. E até no roteiro eu costumo não, eu peço, eu acho que é a única premissa que eu tenho aqui no podcast, que é honrar quem vem antes da gente. Então, por isso que eu peço o nome do pai, da mãe e assim por diante, porque a gente só está aqui por conta deles também, né? Só. Sem dúvida. Você sabe que às vezes as pessoas me perguntam se eu me incomodo de ser a filha do Reinaldo Polito, porque já passei aí muitos e muitos anos de carreira. Sim. E eu falo que seria muita idiotice da minha parte me incomodar com isso, porque tantas pessoas o admiram, tantas pessoas gostariam de beber dessa fonte. Seria uma burrice tão grande minha se eu não o admirasse, não aproveitasse esse privilégio que eu tenho o maior orgulho de ser filha dele. Legal. Então, a gente tem que mesmo prestigiar quem está por perto. Total. E quando ele esteve aqui, depois a gente combinou de jantar e tal, e ele tem um orgulho imenso de você, dos demais, dos seus irmãos também. E foi muito legal, porque eu falo pouco sobre paternidade, para quem me conhece, e a gente entrou nesse assunto também e foi muito legal. E ele até comentou que a tua avó realmente revisava os livros dele, né? Revisava os artigos, então essa é uma relação super legal também. E como que é o dia a dia, assim, de trabalhar com o pai, com família? Porque eu vi que você tem algumas experiências e eu imagino que foi um pouco fora ali da escola com ele, ou foi tudo junto? Como que... Não, fora, mas a gente trabalha 24 horas. Legal. É algo que foi acontecendo e você vai acostumando. Eu dirijo a nossa escola, eu fui meio que tirando todas as responsabilidades chatas da mão dele
para deixar ele fazendo só o que ele gosta hoje, que é dar aula e escrever, para que ele não tivesse mais tanto problema para resolver. Não que ele não tenha, tem muito, mas se eu posso resolver a burocracia do dia a dia, eu faço isso. Mas a gente se dá tão bem, que nos momentos de lazer a gente também está junto. E a gente sente falta. Eu morei com a minha mãe até os 18 anos. Os meus pais se separaram quando eu tinha 13. E eu fui para casa dele. Eu sou a única filha que morou com ele. Eu tenho duas irmãs e um irmão, a Roberta, a Rebeca e o Reinaldo. Eles continuaram morando com a minha mãe. E eu mudei para a casa dele e saí de lá só quando eu casei. Então, a gente realmente se dá muito bem. Eu tirei as minhas malas quando eu casei, num momento que ele e a mulher dele estavam tomando banho, para eles não chorarem. Aí deixei alguns objetos lá na casa dele e um dia ele me ligou e falou: filha, a gente vai reformar, você precisa tirar suas coisas daqui. Falei, tudo bem. Aí falei para o meu marido, vamos tirar as coisas que estão lá. E fui lá, enchi meu carro e levei embora. Eles não estavam lá. Aí minha avó me ligou e falou, você brigou com seu pai, com a Marlene? Eu falei, não encontrei com eles hoje. Só fui aí buscar as coisas porque vocês vão reformar. Ela falou, não, aconteceu alguma coisa porque os dois estão chorando no quarto. Porque eu tinha tirado as coisas. Aí eu falei, deixa eu falar com ele. E eu tinha um mural de fotos no quarto na casa dele que eu tirei também. Aí ele falou, você tirou tudo. Eu falei, tirei porque você me pediu, você falou que ia reformar. Aí eu falei, brincando, eu falei, eu vou levar uma foto minha para você não sentir saudade. A gente se encontra todos os dias. Aí ele falou, isso, filha, traz aquela, assim. Então é realmente uma relação muito gostosa. A gente faz até academia junto, nós treinamos junto. É muito, muito saudável. Boa. Quando eu convidei para ele vir aqui, e eu convidei para a gente gravar no sábado, né? Mais tranquilo e tal. Ele falou, não, sábado eu não posso, que eu tenho um compromisso mega importante. E aí conecta com essa questão sua, né? Do treino e tal. Olhando para isso, para toda essa tua experiência também, Raquel, me chamou a atenção a questão ali da oratória, da comunicação, mas da persuasão também. E aí eu tenho uma pergunta para ti, que é, quando você encontra uma pessoa, por exemplo, a gente se encontrou aqui ali para se registrar para subir aqui, né, para o estúdio. Qual que é a leitura que você faz ali, o step by step, sabe? Dos primeiros 30 segundos. Primeiro, isso existe? Quando você me encontrou ali, você falou, pô, você tem algum mecanismo que você faz uma leitura? É nos primeiros 30 segundos? Não é? Como que funciona isso? Mas não o tempo todo, se você não está pensando em negócio. Porque também, senão você fica neurótico. Sim. O tempo inteiro, quando você conhece as pessoas, você só pensa em negócio. Eu costumo falar que quem só pensa em negócio não constrói network, porque aí é só interesse, o outro sente isso, e aí ele fala, não quero me conectar com essa pessoa porque ela é interesseira. Então, existe essa leitura, mas nós tivemos um contato prévio, que foi o WhatsApp. Então, esse contato são os nossos primeiros 30 segundos. Boa. A comunicação, ela é tudo. Ela não é só a comunicação verbal. A maneira como você responde, a maneira como você conversa, a maneira como você não responde, tudo isso é comunicação. Você não responder uma mensagem é uma comunicação muito ruim. Você ser grosseiro numa mensagem é uma comunicação muito ruim. Eu, por exemplo, evito muito mandar áudio no WhatsApp. Por quê? As pessoas ouvem áudio acelerado. Verdade. E se você ouvir o meu áudio acelerado, sempre vai dar a impressão de que eu estou brava. Por causa do meu tom de voz. Eu não sei por quê. Você que percebeu ou alguém te Eu falou? que percebi. Porque quando a gente ouve a nossa própria voz é diferente, né? É. Do som. É diferente, mas eu
ouvi alguns áudios meus acelerados, eu falei, nossa, eu não tô brava desse jeito. E aí ouvi ele desacelerado e vi que não estava mesmo. Então, quando a pessoa não me conhece, eu evito mandar o áudio, porque senão ela vai falar, nossa, a Raquel é muito grosseira, por que que ela me mandou o áudio assim? Então, nós precisamos saber como o outro nos percebe, também para saber como é que a gente tem que agir. Eu sempre falo isso porque a fisionomia também importa. Eu sou uma pessoa teoricamente alta para mulher, eu tenho 1,70 m, eu estou sempre de salto e tenho uma postura ereta. Essa postura, ela assusta. A minha fisionomia também. Então, eu tenho que ser mais simpática. Eu preciso sorrir mais, eu preciso deixar o outro falar mais, eu preciso ser mais doce no meu tom de voz, porque senão a pessoa vai falar, ela é arrogante, ela é prepotente, ela é brava, ela é metida, por causa da primeira impressão da minha imagem. Tudo isso nós precisamos saber, porque senão eu vou continuar falando, eu não vou saber como é que o outro me percebe e isso é muito ruim. E no texto, aí é uma curiosidade até, sem dúvida nenhuma, para aprender também. Porque quando você traz essa questão do áudio parecer que está mais bravo e tal, para mim faz total sentido, dependendo ali do tom. E aí fica também já uma sugestão para o pessoal, pô, vamos ouvir o nosso próprio áudio, né, para ver como fica. É engraçado quando eu estou trocando áudio com alguém com sotaque, por exemplo, então sotaque mineiro. E aí começa já a falar rápido, né, no meu entendimento, e aí fica muito rápido, não dá para entender às vezes. Mas em relação ao texto, uma pergunta prática, por exemplo. Quando a gente está aqui combinando de marcar, de gravar e tal, e aí eu falo, tal dia, tal hora. Aí você me manda só um ok, ponto. E aí aquele ok pode incomodar o Marcelo, mas pode não incomodar a Raquel. Tem alguma boa prática quando a gente está conversando ali no texto? Então, aí depende da velocidade da resposta. Tá. Porque se você responde ok, mas você foi muito rápido na resposta, isso significa que talvez você esteja ocupada, mas você não quis deixar de responder. Respeito, tudo mais, tal. Agora, se você demora para responder e responde um ok, aí você é grosseiro. Faz sentido. Faz sentido. E qual que é o impacto na tua leitura, acho que você trouxe um pouquinho disso, para aquela pessoa que, eu mandei uma mensagem hoje, e aí a pessoa me responde, por exemplo, um dia depois ou 2 dias depois, e ela só responde. Às vezes ela não dá... E aí a tua opinião sobre justificar ou não. Como que você enxerga isso na comunicação? Eu acho muita falta de educação quem demora para responder o WhatsApp. Tá. Horas, dias? Dias. Tá. Horas é Pô, normal. sim. Às vezes você está ali trabalhando 8 horas. Eu, às vezes, dou treinamento até 10h30 da noite. Então, aí eu falo, não vou conseguir responder hoje. Mas qual é o cuidado que eu tenho? Eu respondo para a pessoa, eu estou em treinamento hoje o dia todo, eu não vou conseguir te responder. Boa. Sem dúvida. É um cuidado que eu tomo, eu não vou deixar 2 dias sem responder a pessoa. E, normalmente, a pessoa não responde, mas quando ela precisa, ela fica desesperada. Eu tenho que entender que a maneira como eu trato os outros é a maneira como eu vou ser tratado. A vida é feita de ação e reação. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Falando em vida, quando teu pai esteve aqui, e a gente falou um pouquinho disso também antes do roteiro, ele trouxe bem por cima de uma história tua, que é uma história que conectou e trouxe você para esse mundo da comunicação, pelo que eu entendi. E conecta ali com a tua adolescência, tal, que você teve um desafio, e aí, pelo que eu me lembro, tá? Você me corrige. E aí você foi assistir alguma aula, algum programa dele, e isso acabou de alguma forma te ajudou. Que história é essa? E que lição a gente pode tirar dela? Eu sempre fui muito comunicativa. Tá. E sempre fui
um carrapato no pai. Sempre fui grudada, apegada. Eu me lembro de segurar no braço dele. Sabe aquela criança que amassa a camisa de tanto que vai segurando? E eu tenho gravações com 10 anos participando dos treinamentos que ele dava com o texto decorado. Então, sempre fui e acompanhava a palestra e acompanhava o treinamento. Até aí tudo bem. Sempre fui turma do fundão, cheia de amigos. Eu tenho amigos até hoje que estudaram comigo no jardim de infância. Ou seja, conheço há 40 e tantos anos. Só que com 13 para 14 anos, 14 para 15, eu tive paralisia facial, de nervoso. E aí eu fiquei com metade do rosto paralisado por 6 meses. Aí você imagina uma adolescente com o rosto metade paralisado, ficava meio torta, eu não conseguia pronunciar F, P, B, eu não conseguia falar direito, eu não conseguia sorrir, porque eu ficava com o rosto todo torto, eu tocava saxofone, eu tive que parar, porque eu não conseguia soprar. Eu me tornei uma pessoa muito tímida, porque eu tinha medo de conhecer pessoas novas. Eu não queria ir a lugares novos, eu não queria fazer cursos novos, eu não queria ir para a escola. E isso mexeu demais com a minha autoestima. Aí eu fui para a nossa escola fazer um curso para ver se isso resolvia o meu problema. Só que, sendo filha do Polito, já tinha um piano nas minhas costas. Eu não poderia ir para o curso como filha do Polito. Eu tenho um sobrenome que eu não uso profissionalmente, que é o sobrenome da minha mãe, que é Eide. E aí eu fui como Raquel Eide. Não foi nada fácil. Você falou no sábado de manhã, que é um horário que você grava. Eu fazia o curso sábado de manhã e eu tinha dor de barriga antes da aula. E eu falava para ele, eu não vou, eu não quero ir. E ele falava, não, vamos, filha, vamos. E aí eu ia, eu fiz uma vez, eu fiz 2 vezes, eu fiz 3 vezes o nosso curso. E aí eu virei uma tagarela. Eu sou uma tímida treinada. Porque hoje nós damos palestra aí para 2.000 pessoas, 12.000 pessoas, nós já falamos. Então, é muita gente. E eu falo, brincando, que eu... Pega uma aguinha pra gente, por favor. Obrigado. Eu faço amizade com o batente da porta, e se o batente da porta não quis fazer amizade comigo, eu viro e faço com o tronco da árvore e tá tudo certo. Legal. Então, realmente me transformou fazer o nosso curso, e eu falo que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Que isso não é algo que você nasce, é algo que você pode treinar. Você falar bem ou você se comunicar é algo que você pode treinar e algo que você precisa entender, que não tem problema ser tímido. É só você desenvolver uma técnica para preservar o seu estilo e conseguir se sair bem em qualquer situação. Sem dúvida. E a questão da preparação também, o quanto isso traz autoconfiança e tudo mais. Eu estava conversando isso com os meus filhos essa semana, porque eu tenho o Joaquim... Obrigada. Imagina. Café se aceita? Não, obrigada. E o Joaquim, ele é o tagarela, né? Então, ele é o comunicativo, ele gosta de TV, então ele gosta de aparecer e tal. Já o Samuel, ele é mais lógico. Então, o Samuel, ele é muito assertivo. E aí, ele estava falando para mim, pai, eu vou ter que ler um poema no sarau da escola. E o poema dele ficou assim, com 9 anos, ficou muito... Eu sou pai, né? Mas ficou muito maravilhoso. E aí, o pessoal elogiando, aí ele falou, pai, todo mundo elogiou que ele fez um poema do futebol e tal. Mas ele falou, pai, eu não estou muito confortável com uma situação. Eu falei, filho, qual? Eu vou ter que apresentar para a avó de outros amigos. Ele falou, não é só para nossa família e tal, né? Para a família sua, da mamãe. Vai ter lá avó de amiguinho meu e eu não conheço essa avó, né? Às vezes o pai eu conheço da festinha. E aí eu comecei a trabalhar com ele essa questão, primeiro da preparação, o quanto é
importante. Seu pai me fez uma grande gentileza uma vez que a gente estava comendo uma pizza de gravar um vídeo para ele sobre a importância de falar em público, da oratória e tal. E o que, na tua opinião, quem não sofre com essa timidez ou sofre com esse desafio de falar em público, mas nunca procurou algo sobre ou fez um treinamento, por onde a pessoa pode, por exemplo, começar para falar assim, olha, agora eu tenho consciência, por exemplo, de que essa questão da fala, da comunicação pode me ajudar a me dar mais autoconfiança, por exemplo. O que você acha? Primeiro, eu preciso saber que se eu não desenvolver a minha comunicação, eu vou perder grandes oportunidades na minha vida. Oportunidade de promoção, oportunidade de crescimento de carreira, oportunidade de relacionamento, Verdade. porque a comunicação, ela não é só profissional. Sim. Dentro da família, dentro dos amigos, se eu não me comunicar bem, eu vou virar uma pessoa isolada. Eu preciso ter essa consciência. É para o meu benefício, não é para o benefício dos outros. Depois, eu preciso entender que eu não preciso ser igual ao outro. Não é porque o outro fala alto, porque ele gesticula demais, que eu tenho que ser assim. Eu tenho que manter o meu estilo e fazer o que eu preciso fazer naquele momento. O que eu costumo dar de dica para quem não gosta de falar ou não gosta de se relacionar? Você foi convidado para um evento. Você não quer ir porque você vai sozinho e você não conhece ninguém. Acontece pouco isso, né? Vá a esse evento e se proponha a conversar com uma pessoa. Você olha ali aquela pessoa mais simpatiquinha que você achou naquele lugar, você vai ali, conversa 1 minuto, 30 segundos com aquela pessoa e não se obrigue a mais nada naquele evento. Se você conseguiu fazer isso, já é um sucesso. Vai embora para casa feliz. Foi convidado para outro, você fala, hoje eu vou conversar com 2. Mas 2 conversas pequenas. Não se obrigue a conversar demais. Você vai aumentando a quantidade de pessoas que você se obriga a e vai aumentando o tempo de conversa. E tem que considerar isso como vitória. Não pode ir embora com sensação de fracasso porque não conversou com muita gente. Eu me propus a conversar com 2, eu conversei com 2 pouco tempo, foi ótimo, maravilhoso, eu já posso ir embora. Vai embora feliz porque você fez isso. E aí você vai desenvolvendo essa habilidade de criar conversas e você vai se sentindo mais seguro. E aprender que, quando você conhece uma pessoa, é mais fácil fazer perguntas do que falar. Aprenda a fazer perguntas para que o outro fale. E aí você consegue conversar. Por exemplo, nós sentamos ali antes de começar e eu fiz várias perguntas para você. Eu falei super pouco. Mas eu já sei bastante. Sei do lançamento do seu livro maravilhoso, do Tarja Preta São Silvestre, primeira mão. Nem lançou ainda, eu já ganhei. Maravilhoso. Aí dei uma olhada no livro, elogiei a diagramação, falei que está lindo, você me contou um pouco da sua história. Eu ouvi mais de você. A comunicação é super importante quando você também sabe ouvir, quando você sabe se preocupar com o outro. Eu uso uma frase que eu gosto muito, que é: eu preciso saber me preocupar para me tornar interessante. Eu tenho que ser interessado para me tornar interessante. Sensacional. Se eu quero ser interessante, só eu ser interessante, eu não vou conseguir. Total. Eu concordo 200% com essa questão do poder das perguntas. E o que você deu de dica aqui, eu estou aqui desse lado te convidando para gravar um podcast. E essa dica, por exemplo, eu estou anotando para mim também da seguinte forma.
que cada vez mais, quando a gente vai para um lugar, a gente sim precisa ir com esse perfil de abertura, de eu quero perguntar, eu quero conhecer, mas a gente também tem que ter uma intenção. Então, eu acho que essa dica que você deu é fantástica. A gente vê isso no mundo corporativo, com os filhos e tal. A gente tem que estar aberto para deixar o novo entrar, com certeza. Mas qual que é o básico? Eu estou indo lá por quê? Qual que é a minha intenção? E aí, eu te ouvindo, eu já estive nesse lugar de ir para um evento e ver aquele monte de gente de evento de networking, né? Seja corporativo ou fora, sobre podcast, sobre livro. Eu falei, de editor, eu falei, meu Deus. E agora o que eu O que faço? eu faço? E tem um outro ponto também que talvez, sim, talvez não, a pessoa que você vai puxar assunto, ela está na mesma situação que você. A não ser que ela seja a organizadora do Normalmente, evento, ela também está normalmente. procurando alguém para conversar. E a gente acaba atraindo pela nossa energia, vamos combinar, quem está ali vibrando muito próximo da gente. Então, vou procurar o organizador do evento? Talvez não, mas se eu encostar no café ali, como você falou, aquela pessoa que está falando um pouquinho mais, eu vou puxar assunto sobre o tema X. E aí acaba vindo outro, né? Mas essa questão da intencionalidade eu achei fantástica e estou até anotando para reforçar isso de estou indo lá gravar com a Raquel. Legal, o meu objetivo principal é a gravação. Pô, mas tem algo mais? Eu lembro de falar, cara, eu preciso entregar o livro pro Fernando. Preciso deixar um livro aqui exposto. Preciso confirmar que o Fernando vai no meu lançamento nesse momento da gravação, né, Fê? Então tinha algumas intenções, né? E Achei. tem outra coisa que eu preciso me preocupar, que é eu preciso saber falar o que eu faço em 15 segundos, Boa, em 30 segundos, boa, em 1 minuto e meio e em 3 minutos. Eu preciso preparar isso. boa. Eu tenho só 15 segundos para falar de mim. Muito pouco. 15 segundos. E 30 segundos, 1 minuto e meio. Quando eu tenho um coffee break pequeno num evento que eu estou, eu vou encostar numa pessoa. Como que eu posso fazer? Tudo bem, você está aqui. O que você faz? Primeiro eu vou perguntar para a pessoa o que ela faz. Tá. Aí você vai explicar o que você faz, você vai falar, nossa, que interessante. Sabe, outro dia eu estava dando um treinamento para uma pessoa da mesma área que você. Você espera a pessoa perguntar, você estava dando um treinamento? Treinamento do quê? Eu trabalho com oratória, eu treino empresários, normalmente faço isso também, sou escritora. Que interessante. Pronto. Eu já falei, eu não vou chegar para você vendendo o meu serviço. Isso é muito intrusivo, eu tenho que tomar cuidado, porque essa pessoa vendedora, hoje em dia a gente tem coach de tudo, e essas pessoas na internet, elas falam em rede social, você tem que chegar e você tem que vender o seu produto e você tem que falar. Não faça isso. As pessoas não gostam desse tipo de pessoa que vai para cima. Não, primeiro pergunta o que o outro faz. Tente inserir o seu negócio no meio da conversa. Devagar, deixe o outro perguntar de você. Se ele não perguntar, é porque ele não se interessou. E aí, você tem pouco tempo, mas você acha que tem algo que possa rolar? Como você encontrou meu marido hoje, vocês têm uma sinergia de trabalhos, vamos trocar telefone, porque quem sabe nós não podemos nos ajudar. Pronto. É isso. Aí sim tem uma conversa futura. Sim. E é engraçado isso que você está trazendo também. Eu lembro de algumas situações que eu vivi na pandemia, por exemplo, que estava naquela transição do presencial, né, no mundo corporativo para o home office. E a gente vivia aquela transformação e às vezes em reuniões. Então, por exemplo, estava aqui conversando com o Ricardo, então estou com uma reunião com ele no mundo corporativo, de repente entra Joaquim e Samuel, pai, travou o computador lá, não consigo ver a professora e tal. E aí você via aquela tensão, né? Os executivos, não, mas espera aí, o filho não pode entrar e tal. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que não só no digital, e o digital que trouxe isso por conta da pandemia, mas também num papo físico, né? Quando a gente está fisicamente, o quanto a gente falar, às vezes, da nossa família,
dos filhos, o quanto isso também conecta. Então, às vezes eu estou conversando com a equipe e tal, o pessoal, não, porque eu tenho que buscar meus filhos na escola, mas eu não sei se eu comento isso, eu peço um tempinho. Eu falo, pelo contrário, Por que não? se o outro lado tem, e por que não? Porque isso é humano, né? E eu mudei isso na minha comunicação e na minha vida cada vez mais, Raquel, e eu digo para ti, quando eu comento, por exemplo, olha, pessoal, eu vou acessar essa reunião de forma online porque eu preciso buscar o Joque e o Samuca na escola, é como se aquilo me humanizasse mais, mas me abre mais possibilidades. No fim do dia, o que eu quero te dizer quando eu falo dos meus filhos, eu conecto mais quando eu estou falando do produto de tecnologia, de Marcelo, XPTO. eu costumo falar que esse é muito sincronizado com o que eu falo. Eu costumo falar que o home office, a pandemia trouxe um benefício, que foi humanizar essa parte de negócio. Porque chega o cachorro, chega o filho e você tem que saber inserir, principalmente para o homem. Sim. Porque a mulher, ela nunca teve muito medo de falar, eu preciso encerrar porque eu tenho que buscar meu filho na escola. Mas parecia que era feio para o homem falar que ele tinha família no Concordo, mundo 200%. corporativo. Sim. E hoje não. Sim. Você fala da família, você fala do seu compromisso pessoal, ficou humanizado. Sim. E isso ajuda a você ter também o seu tempo Total. de lazer, o seu tempo com a Sem família. dúvida. E as pessoas estão menos loucas ou deveriam estar menos loucas no mundo corporativo. Porque esse excesso de burnout, esse excesso de doenças mentais, a gente não pode levar. Até quando vai isso? Sim. E é muito louco porque eu agora, conectando com a questão da comunicação também, por conta do lançamento do livro, eu estou recebendo alguns convites de dar entrevista. Então é rádio, TV. Esses dias eu entrei ao vivo junto com o pessoal da CBN logo cedo. Então é novidade para mim, aqui eu me comunico no podcast, mas é outro ambiente e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que essa questão do Novembro Azul que está rolando muito, que é quando a gente está gravando agora, está muito forte. E eu também toco um grupo chamado Paternidade e Negócios, que são outros homens lá que a gente vai. A gente acredita numa frase que é homens de família com negócios e não homens de negócio Com com família. família. Então é uma pequena inversão, mas que faz todo sentido. E a gente se encontra quinzenalmente de terça-feira, às 9h30 da noite, porque é para dar tempo de tocar a rotina com as crianças. Então eu boto os dois para dormir e já sentei lá. E essa questão do home office vem muito forte e a gente fala muito disso que você trouxe, da questão do lazer, da importância ali de cuidar mais da família, da casa. Então, essa questão da pandemia do digital também veio para isso, porque os homens, eles não foram, e eu falo bastante disso nessas entrevistas, estimulados, por exemplo, para falar de emoção, para falar, por exemplo, de essa questão de saúde mental. Então, isso vai também sobrecarregando e a gente vai justificando isso com a lista de tarefas do trabalho, entende? É tipo uma defesa. Você sabe que um dos livros que eu escrevi, eu faço uma análise da diferença da comunicação do homem e da mulher. Boa. E o homem, ele é realmente mais objetivo, Sim. menos emocional, ele vai mais direto ao ponto, ele não se preocupa muito com o retorno do ouvinte. E tudo isso vai deixando essa comunicação mais dura. Tá. E quando você traz essa parte mais humanizada, você coloca mais exemplos na sua vida, você coloca mais sorrisos, você coloca um pouco mais de emoção, e isso faz com que você consiga conversar com públicos diferentes, porque esse tipo de comunicação masculina funciona 100% para um público masculino. Mas quando você precisa falar para um público misto, você não atinge bem o objetivo. Sem dúvida, sem dúvida. E quando tem esse público misto, é
vai nesse perfil mais aberto e coloca uns... Vou direto ao ponto ali no meio, ou começa com direto ao ponto? Tem que sentir a audiência. Tem que sentir a Como que você audiência, faz? inclui uns exemplos, Tá bom. mas qual é o seu objetivo? É atingir quem? Que é o que a gente falou da intenção, né? Boa. É o chefe? É a diretoria? Essa diretoria, ela é o quê? Ela é masculina? Ela é mista? Ela é mais mulher? Porque se você pegar as grandes líderes femininas que nós temos hoje no mundo corporativo, você consegue pensar em quem? Você pensa Tcheco Aoki, Luísa Trajano, você pensa em algumas mulheres que estão aí dominando o mercado, Carmed, todas têm a comunicação mais masculina. Por quê? Elas são mais objetivas porque estão mais acostumadas a lidar com um board masculino. Se elas tiverem uma comunicação mais emocional, não vão atingir o objetivo. Só que todas elas participam de grupos femininos, de lutas com empreendedoras. Quando elas vão falar com esses grupos, não tenha dúvida que elas falam mais de exemplos, mais de emoção, contam as histórias delas, falam das dificuldades, porque senão não atingem o objetivo. Boa. Então, eu sempre preciso saber para quem eu vou falar. Esse é uma grande chave da comunicação, analisar o meu ouvinte. Boa. Porque você pega o seu livro, aí você vai fazer uma apresentação do seu livro para um público. Você vai avaliar quem é esse público. Essa apresentação você não vai fazer exatamente igual para um outro público. Você não vai ter sucesso. Então, vamos supor que te convidem para falar do livro numa universidade. Nessa universidade, você vai falar com um público jovem, com um público que tem objetivos de futuro. É um tipo de comunicação. Aí você vai falar do seu livro na CBN, que tem um outro público. Põe uma camisa, né? Empresários. Me deu essa dúvida, na CBN tem que ser de camisa. Então, eu tenho que sempre pensar quem é que vai me ouvir. Eu vou falar, vamos supor que você vai falar para um jornal na TV, hora do almoço. Às vezes a gente pensa que esse jornal vai ter um público de empresários. Não. Você vai ter ali na hora do almoço a dona de casa, aquela que faz o almoço. Dificilmente você vai ter um empresário ali assistindo, uma empresária. Total. Tem que pensar que o público é esse, uma linguagem mais acessível, mais fácil. Total. E a gente entrou nesse ponto de falar da comunicação masculina, feminina e tal. E eu até vi um teaser essa semana de... Quando esse episódio for ao ar, acho que já vai ter saído, que é um reality show que você está participando como mentora de algumas mulheres, é isso? Isso, como consultora. É um reality que chama Mulheres no Comando. Legal. Fiquei muito feliz de ser convidada para participar. Foram selecionadas 3 microempresárias. E essas 3 microempresárias passaram por várias consultoras. Uma consultora financeira, uma consultora de marketing, uma psicológica. Legal. E uma de comunicação. Boa. Então, são 5 episódios. O 4º episódio é comigo, que eu vou dar uma lapidada na comunicação delas, mas também vou prepará-las para o pitch final do programa. Quem é que vai se vender melhor para ganhar o reality? Legal. Então, eu faço a preparação para o episódio final e quem ganha uma quantia em dinheiro, mas também ganha uma consultoria 360 com a apresentadora do reality, que é a Fabi Saad, que tem um programa que chama Mulheres Positivas, que é bem sobre empreendedorismo feminino. Então, foi emocionante trabalhar com essa mulherada. Não deu para ter torcida, porque eu queria que as 3 ganhassem. Eu dei uma estudada boa nas 3 antes de trabalhar com elas, mas me surpreendi. E elas tiveram uma transformação gigantesca durante o programa. Eu fiz a gravação do episódio, as treinei,
mas depois eu pedi para ter mais uma sessão com cada uma, Legal. particular, Boa. antes da final. Legal. E liberaram. E eles liberaram, falaram até que achavam que era melhor. Então, nós gravamos, acho que foi numa quarta-feira, e na sexta, foi tudo muito rápido. Aí, na sexta, eu tive esse tempo a mais com elas, e na outra semana já foi a gravação da final. E eles me pediram para ficar lá como um suporte emocional atrás das câmeras na final. E elas, ai, Raquel, que bom que você está aqui. Ai, queria te levar para casa. Ai, Raquel. E aí foi emocionante também a final. Eu estava lá presente, mas não posso contar quem ganhou. Sem dúvida, imagino. E participando nessa intensidade, você percebeu algum padrão entre as três? Porque elas são empreendedoras do nosso Brasil, que tem esse perfil empreendedor, assim, que é bem forte e tal. Tem, acredito, eu ainda não assisti, mas a questão da energia, pô, eu quero fazer acontecer, aquela força feminina, o nome do programa já diz. Você percebeu algum padrão entre elas, assim, que, pô, esse é um diferencial, por exemplo? Percebi um padrão negativo. Tá. Autoestima. Verdade. Você vai, faz, vai atrás, consegue, mas nem sempre você confia no seu taco. Na hora que você vai se vender, você dá uma escorregada ali. E a comunicação é isso. Se eu confiar mais no meu poder de comunicação, eu tenho mais sucesso. Porque nós dependemos muito da avaliação externa. Toda vez que eu dependo da avaliação externa, eu acabo comprometendo a minha comunicação. Vou fazer uma apresentação e, normalmente, isso é pior quando eu vou fazer uma apresentação para pessoas que são superiores a mim. Ou chefes, ou pessoas mais importantes, ou com um cargo maior do que o meu. Eu sempre vou pensar no julgamento. E se eu der uma escorregada? Isso vai comprometer o meu negócio? Se eu der uma escorregada, será que isso vai prejudicar o meu emprego? Quando eu penso assim, o que acontece? Normalmente, eu vou com uma autoestima baixa fazer a apresentação e eu prejudico a qualidade da minha apresentação. O que é que eu preciso? Porque não adianta eu só falar isso para você e não dar o segredo. Porque aí Qual que é o segredo, vai então? todo mundo concordar e falar, é verdade, eu tenho medo do julgamento. Ah, é verdade, eu faço isso. Ah, então tá bom, vamos dar as mãos e falar, todos nós fazemos isso. Não, eu preciso saber como é que eu resolvo isso. Eu preciso conseguir identificar o que eu tenho de bom na minha comunicação. Isso é muito difícil, Marcelo. Porque você vai assistir ao episódio que você gravou e que você começa a assistir, você começa a colocar defeito. Você pega uma folhinha e fala assim, bom, deixa eu ver o que eu errei, o que eu posso melhorar. Ah, eu olhei pouco para a câmera, eu podia ter olhado um pouco mais, eu não olhei tanto para a Raquel, eu devia ter feito essa pergunta, eu devia ter feito essa. Isso é facílimo. Levantar os erros e os defeitos, todo mundo faz. Agora, eu mandei bem nisso. Esse tipo de argumento é muito bom quando eu faço. A minha comunicação visual é muito boa. Quando eu dou esse ritmo um pouco maior, a minha alternância é maravilhosa. Quando eu identifico o que eu tenho de bom na minha comunicação e eu trabalho nesses pontos para ganhar excelência, eu dependo mais do meu julgamento e menos do externo. Aí eu vou dar uma entrevista na CBN e vou falar, olha, eu sei que eu sou muito bom em argumentação. Eu já vou com esse ponto positivo me dando confiança. Eu dependo menos de pensar, será que os ouvintes vão gostar, não vão gostar? Eu acabo caprichando mais na argumentação e me saindo ainda melhor na entrevista. E isso vai não crescendo, eu vou evoluindo cada vez mais, dependendo cada vez menos do julgamento
e a qualidade da minha comunicação cresce cada vez mais. É diretamente ligado à autoestima. Tenho duas perguntas para ti. A primeira é, essa questão, por tudo que você já estudou e tal, da gente olhar para os erros e defeitos. E aí pode ser na comunicação em outras áreas, mas é a tua área de especialização. Você acha que vem da nossa educação? Sempre apontavam os erros e não falavam assim, ó, pô, o que você fez de bom hoje na escola? Ou o que você, enfim, você fez tal coisa bem. O que você acha que... Porque assim, até a gente chegar num treinamento, como que vocês tocam lá, e ter consciência disso, porque eu gosto muito de uma frase que não é minha, mas é uma vez que você vê, você não consegue mais desver. Então, quando alguém ouve você falando isso, opa, veio para a consciência. O que eu vou fazer com isso cabe a mim. Mas você acha que vem? Ou vem de, além disso, vem de algum outro lugar, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. O medo de falar, ele está relacionado diretamente às críticas que você recebe desde o começo da vida. Tem outros fatores, mas esse também está super relacionado. Por quê? A gente vai tendo fracassos ao longo da vida e isso vai construindo a nossa autoestima. Uhum. Esses fracassos e essas broncas que nós vamos levando, elas vão nos marcando muito mais do que os elogios que você vai recebendo. Então, o pai e a mãe vão dando bronca, achando que estão corrigindo. E aí vai prejudicando a autoestima. A professora dá bronca, prejudica a autoestima. O colega maltrata, prejudica a autoestima. Ai, Raquel, você está falando de educação positiva. Ai, que coisa chata. Não estou falando, eu nem tenho filho. Quem sou eu para julgar isso? Mas o que a gente pode pensar? Você tem os seus gêmeos. E aí você falou que um é super analítico, que ele é muito bom, fez o poema maravilhoso. Provavelmente, ele é muito bom de português. E pode ser que ele não seja tão bom em exatas. O que acontece normalmente? Não é você. Normalmente, 90% dos pais fazem isso. Ah, então eu vou colocar um professor particular para ele dar uma melhorada em exatas. Ele nunca vai ser bom de exatas. Então, o que você precisa fazer? E aí é um deveria, porque ninguém manda nada em ninguém. Mas deixa ele passar com a média normal, o básico de exatas, porque ele nunca vai ser bom de exatas. E aí coloca um professor particular de português, para que ele tenha excelência. Se ele tem 9, ele vai virar 10. E aí ele sempre vai gostar disso. A gente tem que trabalhar o que tem de bom para ter excelência naquilo. E elogiar, falar, ai, você é maravilhoso nisso, olha, vai atrás. Toda vez que tiver uma coisa boa, também elogiar. Não pode fazer crítica? Claro que pode, tem que fazer, é construtivo. Mas também elogiar aquilo que é maravilhoso. Ah, é obrigação? Não, elogia. Nossa, você manda muito bem nisso. Olha, esse poema que você fez é além da conta para a sua idade. Você acha que uma criança não gosta de ouvir isso? Claro que gosta. Isso vai construindo a autoestima dela. 200%. E a segunda pergunta é uma curiosidade, talvez para explorar também tua experiência internacional, principalmente nos Estados Unidos, tá? Eu já participei de alguns bons projetos globalmente, e aí eu tenho uma tese, uma dúvida, uma curiosidade que é a seguinte. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, beleza? Muitas outras nacionalidades vão até lá por conta da questão econômica e tal. E aí a gente encontra, por exemplo, muitos indianos quando a gente vai falar de tecnologia, beleza? E aí, nesses projetos de tecnologia ou em grandes corporações de tecnologia, você encontra ali num corpo diretivo, por exemplo, alguns indianos que moram desde novos da faculdade ali nos Estados Unidos. E a minha curiosidade, o que eu fico lá, eu fico brisando assim, converso com alguns colegas, quando eles estão numa reunião, eles moram há 20 anos nos Estados Unidos, estão numa reunião e alguém, pela cultura deles, é uma casta familiar inferior,
e aí não vamos entrar nesse detalhe de é certo ou errado, ele está acima de alguém, por exemplo, que tem uma casta superior na cultura dele. Você acha que mesmo depois de 20 anos isso influencia ali na comunicação, na autoestima que a gente estava falando? Qual que é a tua opinião? Influencia, mas a maneira como o americano trata o imigrante é pior. Mesmo que o cara seja acima dele, o outro vai tratar ele como inferior. Mas eu digo os dois sendo indianos. A gente tem em comunicação que a gente chama de comunicação intercultural, cross-cultural communication. Legal. E isso é super legal de estudar. Eu adoro estudar, porque é a maneira como o outro se comunica culturalmente. Sim, sim. O americano, ele é muito objetivo. Ele vai muito direto ao ponto. Em alguns casos, para o brasileiro, isso soa como grosseria. É o ok na mensagem. É o ok na mensagem. Você vai num evento corporativo, você conhece a pessoa e a pessoa não se interessa por aquilo que você faz, você fala para ela, vamos trocar cartão? Ela fala, não, obrigado, porque ela não se interessou pelo seu negócio. Para a gente é super grosseiro isso. Mas você pega um cartão de uma pessoa aqui que você nunca vai usar, você joga fora. O americano, ele já fala, não, obrigado, para você saber que para ele não interessou. Então, tem essas diferenças. Mas o indiano, ele sempre vai se sentir abaixo. Então, ele fala mais abaixando a cabeça, ele tem uma comunicação mais, uma voz mais, um tom de voz mais baixo. É comunicação intercultural. Boa. Não tem jeito. Independente, ele pode estar nos Estados Unidos, ele pode estar na Europa, ele pode estar em qualquer outro lugar, ele vai se comunicar assim. Eu preciso saber isso, é super importante. Eu preciso saber, quando eu estou fazendo uma comunicação com outras culturas, um pouco de como é a cultura daquela pessoa, daquela região, para saber também como eu preciso me comportar. E isso inclui o jeito de sentar, a comunicação visual, a maneira como eu cumprimento, a maneira como ele vai dar resposta. O oriental, por exemplo, ele concorda com você, mas ele não dá resposta. Ele não tem nenhuma emoção na fala. Você sai da reunião, você não sabe se você fechou o negócio ou não. Para nós brasileiros, né, a emoção pura. Você fica desesperado ali. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o americano, por exemplo, que é super objetivo, saiu uma pesquisa recentemente, deve fazer aí uns 10 anos, e para pesquisa isso é recente, porque as pesquisas elas não se renovam com tanta facilidade. Universidade de Maryland, que faz pesquisa para as Big Techs, falando, e é uma pesquisa com americanos, quando você começa uma reunião e vai direto ao ponto, sem um aquecimento, que é uma conquista, não é quebra-gelo, é a conquista do ouvinte, que é diferente do quebra-gelo. Você tem 30% menos chance de fechar um negócio. Olha que... Sim. E aí você fala, não, mas eu vou fazer reunião com o americano, eu preciso ir mais direto ao ponto. Tem que conquistar primeiro, senão você vira dinheirista. Total. Ainda mais sendo de outra cultura, né? Porque já vai ter algo ali, mesmo que inconsciente, né? Que a gente estava falando. Mas aí eu preciso tomar cuidado. Por exemplo, eu trabalhei nos Estados Unidos, final da década de 90, numa agência de assessoria de imprensa para políticos. Caramba, diferente. Eu fiz um estágio lá. E aí você precisa 1 metro quadrado, que é o espaço do americano. Então, você não pode chegar muito perto, que ele se sente invadido. Porra. Verdade. Não pode dar beijo. Verdade. Tem que tomar cuidado com o cumprimento, a mão quando você dá. Você tem que tomar cuidado com tudo isso. E esse espaço, ele está sendo considerado hoje para reunião remota. Então, aquela pessoa que fica muito próxima da tela, ela está invadindo o seu espaço, o outro se sente muito invadido. Quando você faz um plano mais aberto numa reunião, que pega dessa parte superior do peito até a cabeça, mostra um pouco dos seus gestos,
esse é um plano que o outro se sente menos invadido. Olha que interessante, já sendo transportado para o remoto. Total. E estão vindo algumas memórias minhas de alguns americanos fazendo mais reuniões em pé, mais distante da câmera. É verdade, é verdade. Vou fazer um teste. Vou fazer um Porque o devote call. rostão, assim, ele invade demais. Então, Boa. e aí, falando de remoto, já que a gente está falando disso, eu preciso estar aqui, parte superior do peito, cabeça, mas a cabeça o mais próximo que eu puder do final da tela, porque o plano fica mais bonito. Então, deixar um cuidado para não deixar muito espaço aqui e essa parte superior do peito para que o gesto apareça. Porque o gesto no remoto e no presencial também, ele tem que ser feito aqui na parte superior do peito. Imagina eu falando com você, eu estou mais virada para a câmera agora porque eu estou gesticulando, isso é coisa de professora, porque a professora sempre pensa no outro favor, que está ali aprendendo. O gesto ele precisa ser feito nessa parte superior do peito. Imagina eu falando aqui com o Marcelo o tempo todo e gesticulando aqui perto da cabeça. O que acontece? Eu estou criando um ruído e ninguém presta atenção na comunicação. Só vai prestar atenção no gesto. Então, ele precisa ser aqui só como complemento da comunicação e não como o principal. Muito bom. Eu já ouvi também uma questão dessa do gesto de você mostrar a mão e mostrar a mão aberta como se desse uma mensagem de que você não está escondendo nada. Faz sentido isso? O apontar a palma da mão é um gesto que tem bastante valor, mas só de vez em quando também. Tem que tomar cuidado para não caprichar demais. O gesto, ele precisa ser algo que complemente a mensagem. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso gesticular para dar valor para a informação que é mais importante. Ou seja, eu não vou gesticular o tempo todo. Eu seleciono ali, isso acontece automaticamente, porque eu estou falando, eu seleciono, a pessoa fala, ai, como é que eu vou pensar na hora que eu estou falando qual é o gesto? Mas eu seleciono qual é a informação mais importante e eu gesticulo só naquela informação. Senão eu fico gesticulando para cada informação e fica ruim. Boa. Apontar a palma da mão é um gesto bom, desenhar na mão é um gesto bom, mas um dos meus gestos prediletos é quando você vai fazendo a enumeração das partes. Porque você faz e você vai segurando. Então, a gente já falou aqui de gesto, da comunicação do homem e da mulher, nós já falamos de incluir família na comunicação, nós já falamos de diversos pontos. O que eu fiz agora? Uma recapitulação do que nós fizemos usando a enumeração das partes. Tem algum gesto, sem ser os obscenos, claro, que eu tenho que evitar, se possível? Só os obscenos. É? Boa. Legal. E, Eu por não exemplo, tinha nenhum na cabeça. Eu falei, vai esse que... gesto aqui Tá. é um gesto que é considerado obsceno por algumas pessoas, mas tem muita gente que usa. Tá. Então tem que tomar cuidado também com muito não pode, não pode, não pode. Tudo pode. Combina com você, tudo pode. Eu estava pensando esses dias, né, qual que é a minha característica de comunicação que é mais diferente e que eu não uso em público. Eu falo muito palavrão. Interessante. Muito. Não combina com a minha figura. Mas na minha família eu sou uma pessoa muito desbocada. Eu assusto os meus irmãos, porque eu falo realmente muito palavrão. E principalmente com a minha avó. Ela adora, ela se diverte, ela ri muito. Mas qual é a consciência que eu tenho que ter? Combina comigo profissionalmente? Vai prejudicar a minha imagem? Vai, não combina. Então, você pode procurar todas as minhas entrevistas, você não vai ouvir um palavrão. Em treinamento rola, não? Também não. Também não. Você precisa me conhecer muito bem para ouvir um palavrão. Para me ouvir falando um palavrão. Entendi. E eu falo o dia inteiro. Eu vou Mas perguntar você pro não- Ricardo a hora que acabar. Aí, Ricardo, ó. Mas você não vai me ouvir profissionalmente falando palavrão. Boa. Interessante. Vou me atentar a isso também, de qual que é esse detalhe da comunicação que nos bastidores rola muito
E eu que navego agora podcast, livro, entrevista, corporativo, então eu acho que tem alguns ambientes aí. Claro que tem a essência também, a gente tem que olhar para a essência, né? Senão fica Lógico. artificial, como a gente falou. Tem, mas Total. você tem que cuidar disso. Eu Sim. tenho vários sobrinhos, várias sobrinhas, ó, beijoca para as minhas sobrinhas, para os meus sobrinhos, e eu convivo muito com duas sobrinhas pequenininhas, a Malu e a Rafaela. Malu é minha afilhada, eu tenho 4 afilhados e sou muito abençoada. E a Maluzinha nós batizamos recentemente, ela tem 6 anos e a Rafaela tem 10. Elas moram perto da minha casa e elas vão muito na minha casa. E adoro elas. A Maluzinha sai comigo para almoçar às quintas-feiras, então eu vou buscar ela na escola. É um momento nosso de almoço. A Rafa não vai porque ela é muito ocupada. Ela faz muitos esportes, ela faz patins, ginástica artística, hip hop, natação. Ela está até com problema no joelho por excesso de atividades e ela não quer parar. Então, de vez em quando, assim, ela sai com a tia, mas ela tem muitas atividades. E elas falam, mamãe, a tia Kel fala muito palavrão. Então, às vezes, sai na frente delas. Eu tento me controlar, Família, né? mas sai também. Aproveitar que a gente está falando de família, e pode ser família, pode não ser família. Eu tenho um quadro aqui, Raquel, que é o seguinte: ele chama Café Movimento e conecta com um patrocinador nosso aqui, que tem o nome do café é Café Movimento, super conecta com o do Tarja Preta São Silvestre. E nesse quadro, a pergunta que eu faço é: pensa o seguinte, você está andando ali pelo Ibirapuera, você pode escolher alguém do teu passado para dar uma caminhada no Ibirapuera até parar para tomar um café. Pode ser em vida, alguém que já morreu e tal. Com quem que você tomaria um café do teu passado nessa caminhada no Ibirapuera? Do meu passado, tem que ser do passado, né? Do passado. Porque eu sou uma pessoa, assim, com muitos amigos, muitas Desde infância eu também. Eu tenho pessoas. amigos desde 0 anos que eles falam. Mas eu acho... Eu posso escolher 2 pessoas? Pode. A minha avó materna, Tá. que se foi com demência. E eu sempre gostei muito dela e ela sempre gostou muito de mim. Ela morava sozinha, ela trabalhou muito tempo conosco na nossa escola. Legal. E mesmo depois que os meus pais se separaram, ela continuou. Legal. Na verdade, ela começou a trabalhar depois que os meus pais se separaram, para ter um controle ali. Ela sempre foi muito ativa. Ela morava sozinha e depois de um tempo ela foi para Campinas morar com a minha tia, mas ela morava sozinha aqui em São Paulo. E eu ligava para ela à noite, todo mundo falava, ela não gosta de receber visita, ela não gosta que vá à casa dela. E eu ligava para ela e eu falava, Vodete, fica pronta, que eu e o Ricardo vamos passar aí para tomar um lanche. E ela adorava. A gente levava ela para passear e ela contava para todo mundo que a gente tinha ido. Eu gostava demais dela e eu sinto falta dela. E o meu avô, marido dela, eu não conheci. Ele morreu quando eu tinha 10 meses. E todo mundo fala muito dele. Eu estava com ele quando ele morreu, eu estava na praia e ele voltou para trocar um chinelo no apartamento dele e ele infartou e morreu. E eu gostaria de ter conhecido, porque falam demais dele para mim. Então, talvez um cafezinho com ele seria bom. Mauro. E todo mundo fala que ele tem muitas características do meu marido. Então, por isso que eu queria ter conhecido. Legal. Muito bom. E a segunda? Você falou que podia Então, a Vodete, a Vodete e o Mauro. e o vô Mauro. O vô Mauro. Muito bom, muito bom. Falamos muito de livro também. E eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de fazer aqui. Teve algum livro que quando você leu é o primeiro que vem na tua memória assim que te ajudou a enxergar o mundo de forma diferente? Eu vou falar de um livro que é clichê, mas eu falo desse livro e os jovens hoje não conhecem. Quando eu era adolescente,
Eu li o Brida, do Paulo Coelho. E, Paulo Coelho, eu adoro Alquimista. qualquer tipo de livro. E esse livro dele fala o seguinte, que você pode ter várias almas gêmeas e que quando você não encontra a alma gêmea nessa vida, essa alma gêmea se divide em duas e aí na próxima você pode ter duas. E se você não encontrar, ela se divide em quatro. E que quando você encontra a sua alma gêmea, você vê um pontinho luminoso assim em cima do braço. Foi isso que eu entendi do livro quando eu era adolescente e que a sua alma gêmea ela não precisa ser o seu amor. Ela pode ser outra pessoa. E eu acredito que eu tenho duas almas gêmeas na minha vida, que é o meu pai e o meu marido. Que legal. Eles são pessoas muito importantes na minha vida. O meu pai é uma pessoa que sabe absolutamente tudo da minha vida. Tudo. Eu conto tudo para ele e ele também conta tudo para mim. Ele conta quando ele briga com a mulher dele, ele conta quando ele está preocupado com grana, ele conta quando ele tem um problema de doença. Eu sei tudo da vida dele e ele também sabe tudo da minha. E o meu marido, que está aqui hoje, nós estamos juntos há 33 anos. É uma vida. Eu tenho 49, 33 anos, eu não lembro da minha vida antes dele. Eu tinha 16 anos quando a gente se conheceu. E eu falo que eu me apaixonei pela sombra dele. Eu estava na praia, ele deu carona para uma amiga minha que estava bêbada. E eu fui abrir o portão da casa dela, muito brava, porque ela chegou de madrugada fazendo escândalo. E eu sempre fui uma pessoa séria. E eu vi a sombra dele e meu coração disparou. E aí, uma semana depois, a gente começou a namorar e a gente nunca mais se largou. Então, eu acredito nisso. A gente briga, mas a gente nunca se separou. Já por 2 dias, né? Isso não é separação. E a gente tem uma relação muito boa. 33 anos é uma vida. Então, eu acredito também que ele é minha alma gêmea. Ó, tá olhando. Tô merecendo um presente. Tô analisando aqui, ó. Daqui tem que. Eu tô Ricardo, merecendo ó. um presente. Eu acho bom sair daqui, comprar uma joia, aumentar o brilhante Pega a da minha marginal, mão. pega a marginal aqui, já para ali no JK. Não é? Eu sempre falo isso, é um presentinho. Tá vamos gravado, hein? caprichar. Tá gravado. Quando eu terminei a faculdade, eu lembro que eu fiz o TCC, depois eu virei orientadora de TCC, eu tenho um livro sobre isso que chama Super Dicas para um TCC Nota 10. Boa. Ele está publicado na Europa também, na Itália e na Suíça. E no meu TCC, eu fiz uma dedicatória para ele. E eu lembro que a minha família falou, vai fazer dedicatória para o namorado, depois termina, e aí estraga o TCC, vai tirar foto com o namorado, e ainda vai brigar muito, vai ter vários namorados. Eu nunca tive outro namorado, ele é meu primeiro namorado, e a gente está junto até hoje. Então, não me arrependo de nenhuma dedicatória que eu fiz para ele. Lindo, lindo. Agora vai ter que ser o colar, o brinco. Eu tô só aumentando os presentes. Fica tranquilo que eu já tô indo pra encerrar, tá? Porque eu tô ficando preocupado contigo, ó. Fica tranquilo. Aproveita a Black Friday agora, talvez. Muito bom, muito bom. A gente falou de livro, Raquel, dos 11, além desse do TCC com a dedicatória. Qual livro você está trabalhando agora? E se alguém quiser encontrá-lo, onde ele está disponível? Eu trabalho todos ao mesmo tempo, eu gosto de todos. É muito difícil escrever. Eu não perguntei o preferido, hein? É super difícil. O último lançado, na verdade, nós lançamos 2 ao mesmo tempo, mas o último é um que chama Passo a Passo, Legal. para falar bem em público. Esse livro é da Literário Books. Boa. Eu gosto muito da diagramação do livro que eu falei para você. Ele é muito bonito visualmente, é muito gostoso de ler. Tem um outro livro que eu gosto muito, que é da Bem Virá, que é a antiga Saraiva, que é Os Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo. Opa.
Esse livro nós escrevemos na pandemia. Tá. E ele fala quais são os problemas da comunicação, como é que você resolve. Os problemas da comunicação no dia a dia, porque se você tem problema de comunicação no relacionamento, você precisa resolver. Sem dúvida. Depois ele tem uma parte que fala da comunicação corporativa, como é que você tem que falar com o chefe, como é que você tem que falar com pares, como é que você tem que falar com subordinados, porque é uma comunicação totalmente diferente. E tem uma parte sobre comunicação online. Gravar vídeo para YouTube, comunicação remota, falar em rede social, também é diferente. Então, é um livro bem completo, eu gosto bastante desse livro. Muito bom, muito bom. Vamos deixar, depois eu pego os links com você. Vamos deixar na descrição, Fê? Porque esse até eu quero ler também. Eu também. Boa. Muito bom. Muito bom. Já separa o link, então. Eu falei que eu sou muito ruim para fazer propaganda de livro, eu não trouxe nenhum. É verdade. Então, já que eu não trouxe, depois, vamos fazer propaganda do então seu. vai. Então faz uma propaganda com aquela comunicação só tua. Esse livro aqui, Lançamento, do Marcelo, do Tarja Preta a São Silvestre, é um livro que conta várias histórias de superação do Marcelo. Eu já dei uma olhada no livro rápida, mas é um livro que ajuda todo mundo. Você ler histórias de superação, você acaba se identificando com as suas histórias e como é que isso pode ajudar você na sua vida. Todo mundo tem uma história de superação. Sim. E se você identificar como essa história trouxe o próximo passo para você, qual foi o seu turning point na vida, isso faz total diferença. Fora isso, olha que diagramação linda que tem esse livro. É um livro gostoso de ler, você vai pegar e vai sempre querer ir para o próximo capítulo. Livro gostoso de ler é assim, livro com letra grande, livro bonito, aquele que você quer olhar o tempo todo. Do Tarja Preta a São Silvestre, para todas as pessoas que precisam do futuro. Sensacional. Fê, agora é a hora que... Ricardo, agora eu tô com a deixa de ir pro encerramento. E depois desse merchan, tá louco. Gratidão, maravilhoso. Posso usar depois para divulgar? Lógico que pode, Pelo mas amor só de se Deus. tiver a dedicatória. Com certeza. Raquel, é um prazer te receber aqui. Eu ficaria horas aprendendo aqui contigo. A gente está caminhando para o final. Antes disso, pessoal, curte esse episódio, compartilha lá no grupo da família. As avós estão lá, só relembrando que esse episódio é dedicado principalmente às avós. Mas compartilhem, curtem, porque esse episódio, sem dúvida nenhuma, tá cheio de dicas e vai ajudar você a tomar uma decisão simples, mas que lá na frente pode mudar totalmente a tua vida. E para a gente seguir para esse encerramento, Raquel, eu tenho um pedido no final aqui, que é sempre deixar uma mensagem, né? E o meu pedido para ti é, se pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres que são empreendedoras, que tocam todos os temas de família que a gente sabe como é tal, que estão no comando da própria vida, mas que precisam trabalhar esse ponto da autoestima. Que mensagem que você poderia deixar para elas? É difícil, né? Porque uma mulher empreendedora, ela passa por muitas dificuldades, muitas. Ela tem dificuldade para controlar a família, para controlar o negócio, para captar a grana. Não é simples, eu vou empreender e agora eu vou ter sucesso. Não desista. Não desista no primeiro, no segundo, no terceiro, no 10º obstáculo. Você vai passar por muitos obstáculos. Não desista. E faça networking. Porque mulher não trabalha tão bem com mulher. Mulher não admira tanto mulher. Tem muito grupo de mulher que fala a gente precisa se ajudar mais, a gente precisa... É difícil, viu? É difícil uma mulher indicar outra mulher. Então, tente participar de grupos que realmente ajudem. Mulheres que se ajudem, de verdade. Não só falar que ajudem. Procurem grupos de mulher que se ajudem. Não desistam. Agora, o mais importante, para mulher, para homem, para jovem, para velho, para criança,
a gente tem que tentar ser feliz. A felicidade, ela é mais importante do que qualquer outro objetivo da vida. Se você conseguir ser feliz, você consegue o sucesso. As pessoas, elas tentam o sucesso para ser feliz. O processo é inverso. Você tem que tentar ser feliz para conseguir o sucesso. A felicidade é o objetivo principal da vida. Se você não for feliz, você não vai conseguir nada. Se você não estiver feliz, seu caminho está errado. Muda o caminho. Dá tempo. Dá tempo. Sempre dá. Sensacional. Tem algo mais que você quer deixar de mensagem? Como que as pessoas podem encontrar um pouco mais sobre ti, os teus trabalhos, os treinamentos, o reality? Onde eles te encontram? Tudo no meu Instagram. Qual que é? É @Rachel Polito. Boa. Raquel com CH, só para ficar mais difícil. Ficar chique, né? Sem dúvida que o Reinaldo ia... qual é o nome da sua mãe que eu tinha um desafio? Roseles. Roseles, para eu não errar o nome da mãe, pelo amor de Deus. Com acento, com Y, tudo difícil. Mas você viu que só tem R na minha família. Boa. É Reinaldo, Roseles, Roberta, Raquel, Rebeca, Reinaldo, boa. Ricardo. É tudo com R. E eu cometi um errinho aqui que eu falei Roberto, não Roberta. Então fica aqui meu pedido de desculpa à tua irmã também. Mas tá no grupo dos R's. Tá? Não, tudo igual. E a Roberta, ela tem menos de 1 ano a mais do que eu. A gente faz... eu faço aniversário, aí a gente fica 1 mês com a mesma idade, aí depois ela faz aniversário e fica mais velha. Então, é Raquel Polito com CH no Instagram. É um Instagram só de dicas de comunicação. Opa, olha aí, galera. Tem muitos vídeos curtos com dicas e algumas dicas em texto. O tempo todo posto dicas ali. E ali na minha bio tem como é que fala pelo WhatsApp, qual é a página de livros, como é que contrata curso. E sou eu que respondo a todos os directs. Se quiser falar comigo, é só mandar um direct que eu respondo. Pessoal, olha, o caminho está aberto. Só depende de nós, como já dizia uma música, né? Então, mais uma vez, se puder, curte esse episódio, compartilha, porque tem muita dica que pode chegar para aquela pessoa que está precisando. Esse primeiro nome que veio na tua cabeça agora é super importante receber, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Obrigada. Prazer te receber. Foi um prazer. Tudo bom. Oi, Fê.